Danilo, me explica o que é benchmarking. Benchmarking vem do inglês de bench, né, que é o banco, né, que a gente encontra no parque, e mark é de marcar. E aí o benchmark nada mais que uma referência, na verdade, que a gente coloca no banco. Então, uma referência. A gente usa o benchmarking para avaliar as nossas referências, para fazer o nosso projeto. O benchmark também é um dos 3 pilares, eu acredito, principais para um projeto de planejamento de marketing, sendo os outros 2, o brand persona, ou seja, como a sua marca é percebida, como você gostaria que fosse percebida, e o buyer persona, quem é o seu cliente atual, né, e quem é o seu cliente ideal. E o terceiro, o benchmark. Por que a gente acha que um pilar é importante, o benchmarking? Tem uma diferença entre benchmarking e benchmark. O benchmark é a referência mesmo, que você avaliar. O benchmarking é a atividade de avaliar, né? É a análise do benchmark. É importante porque você precisa ver o que os outros estão fazendo, né? E o que você pode pegar dos outros, replicar de alguma forma. Mas principalmente falando dos seus concorrentes. Então, boa pergunta. A sua referência é sempre o seu concorrente? Não. Benchmark é usado principalmente como concorrente, mas a gente precisa entender que o benchmark é uma referência. Nem sempre os seus concorrentes, por exemplo, se você está criando uma startup, né, provavelmente não tem um concorrente. Isso é muito comum na startup falar, mas eu pergunto, qual é o seu concorrente? Eu não tenho concorrente, ninguém faz o que eu faço. Então isso é bom. Isso não é necessariamente bom, porque ao mesmo tempo que você está o primeiro naquele segmento, aquele mercado, provavelmente a sua solução não é conhecida, você precisa educar o cliente, exatamente porque não tem ninguém que faz isso, então o seu potencial cliente não sabe que isso existe. Então o que a gente faz nesses casos? Uma boa referência seria talvez alguém que faça uma coisa parecida, mas em outro segmento, ou alguém que faça a sua mesma coisa, mas em outro país. Seria uma referência da atividade mesmo. Eu acho que de marketing. Cada referência da qual você pode extrair alguns insights, sejam esses insights positivos, que a gente chama de analog, ou seja, coisa que a gente pode replicar, e seria bom replicar, ou negativos, que são os antidotes, ou seja, coisas que é melhor não replicar, porque a gente vê que já fez. Então, pode falar. Isso é melhor não fazer, ou talvez isso é legal, funciona para ele, mas não funcionaria para mim. Isso é o analog também? Então, é uma boa abordagem. Claro que nem tudo que funciona para os outros funciona para mim, mas isso a gente pode entender de 2 formas. Tem a questão do teste, né? Preciso testar mesmo para ver, mas a análise dos insights que a gente vai pegar vão ajudar a entender se realmente o que foi feito para os outros poderia funcionar para mim. Por exemplo, se eu pego uma abordagem muito legal de uma empresa que trabalha no mesmo segmento, porque eu não tenho concorrentes, né? Mas eu tenho um trabalho de consultoria, e essa empresa trabalha, sei lá, SaaS, né? Software as a Service, e eles, eu vejo legal a abordagem que eles têm de fazer, sei lá, um mês de trial gratuito, por exemplo, né? Eu posso achar isso legal, mas isso não preciso de testar para saber que isso dessa forma não funciona para mim. No entanto, eu posso ver, como é que eu faço? Eu posso tentar, em vez de fazer um trial, e posso fazer um demo, uma hora de consultoria demo. Então, estou usando uma empresa que não trabalha necessariamente o que eu trabalho, né? Mas que por meio do insight eu consigo pegar algum insight dele, alguma coisa que possa replicar, mas adaptar para a minha marca. Isso é um analog legal, principalmente porque eu acho que você analisando a concorrência, você encontra suas próprias falhas. Sim, você encontra suas próprias falhas e na verdade você chega a prever algumas vezes as suas falhas, né? Porque depois as falhas aparecem mesmo na realidade, né? Mas às vezes você possa prever, lá que entra o conceito de antilog. Então eu penso que essa coisa que poderia funcionar para mim, mas eu consigo ver que outra empresa fez aquela coisa e não deu certo. Então isso vai me ajudar a peraí, calma, eu tenho esse insight, então será que vale a pena fazer para mim? Teste. É teste. Mais uma vez. Mas então assim, benchmark seria a primeira atividade, uma das primeiras atividades dentro do processo de estruturação de um plano de marketing. Eu acho que é uma atividade recorrente, né? Não é, ele começa lá no começo, no planejamento, mas ele não acaba no planejamento. Por exemplo, a minha sugestão, no nosso processo, a gente sempre leva para frente 3 referências. Né? Então a gente começa já na fase comercial, vendo quem são os 3 benchmarks
mais próximos, onde a gente poderia pegar mais informações. E aí, muitas vezes nessa primeira análise já aparece o arroz com feijão, né? O cara tem um chat e não tem, o cara tem um form e não tem, já no site dá para ver isso, né? O cara faz, sei lá, divulgação, paga, eu não faço, e não significa que porque ele faz tem que fazer, né? Ali a gente avalia esse insight. No entanto, então isso já na fase de planning, de planejamento, ok? Só que acontece, ao longo do tempo, a gente vai esgotar as possibilidades que a gente tem desses benchmarks, né, dessas referências. Então o que acontece? A gente vai parar de fazer isso? Não. Se eu esgotar as possibilidades que um benchmark vai me dar, é porque provavelmente ele mesmo está se renovando. Então talvez seja a hora de trocar de benchmark. Então o que eu quero dizer é que o benchmark ele começa no início do projeto, até antes do início, contínuo. Mas é contínuo. Ele sempre vai valer. Na verdade, uma coisa que eu acho legal a gente diferenciar, voltar lá para o começo do vídeo, é referência e concorrência. Porque às vezes nem sempre a sua referência, você está mirando, eu quero ser o melhor do país, é o seu concorrente hoje. Exatamente, até porque a gente tem, ao longo do percurso na empresa, tem várias situações de pivô, né? Que é típico do processo de startup. O pivô é quando você enxerga que você está indo para esse caminho, mas você enxerga que talvez aquele outro caminho possa te dar mais resultados. Isso aqui é um conceito que eu gosto de trazer do conceito de serendipity, né? Onde o seu objetivo, na verdade, o seu norte é um guia, mas ele não vai te impor o caminho toda hora. Toda vez você tem atenção aos detalhes ao longo do caminho, e essa atenção então fica nessa visão da referência que você falou, mas ao longo do caminho você pode mudar esse norte, né? Totalmente, que a gente poderia chamar de casualidade, só que não é casualidade, ela aconteceu só porque você prestou atenção nos detalhes ao longo do caminho, que é o conceito de serendipity. Eu acho muito legal, principalmente quando a gente descobre, não a falha do outro, mas eu acho que talvez você descubra que o seu processo de marketing avançou mais e o bench ficou para trás. Você talvez agora seja o bench do seu concorrente. Isso aqui é legal, é muito legal ver isso mesmo. Isso depende, também é importante isso, porque ver como essa referência, essa coisa de passar na frente para trás, isso depende também da métrica que a gente está considerando, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um benchmark e estou vendo que o cara tem mais visitas do que eu, aí daqui a amanhã eu consigo passar ele com visitas, mas talvez, será que é porque eu passei ou porque ele mudou de estratégia? Talvez o número de visitas para ele não é mais relevante para o objetivo dele, que será as vendas, porque ele foi um pouquinho mais para a prospecção ativa. Então é interessante isso, ter essa referência, exatamente para entender como a gente vai se localizar e também entender como o fato de estar na frente, ou estar atrás, com o benchmark, isso depende muito da métrica que a gente está considerando. Ou seja, benchmark é referência. Não é para você seguir exatamente aquele modelinho, porque o seu norte pode mudar no meio do caminho. Exatamente. Pai e filho, né? O filho não vai necessariamente ser igual ao pai, mas ele tem essa referência. Uma hora ele pode decidir, eu não quero ser aquilo, eu quero ser aquela outra coisa. Ele misturou tudo e desenvolve a própria personalidade. E vocês estão analisando o benchmarking de vocês? Conta pra gente as suas estratégias, se está dando certo, vocês descobriram os análogos dos concorrentes. Eu sou a Isabela, ele é o Danilo, a gente é aqui da NTP. Até a próxima. Tchau!